Continuando a nossa aula sobre a introdução à microbiologia, nós vamos falar sobre as características dos micróbios em nossas vidas. Então, dividimos em 5 tópicos a serem discutidos. O primeiro, seres vivos tão pequenos para serem vistos a olho nu. Segundo seria, os micro-organismos são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico na Terra. Terceiro, alguns micro-organismos vivem em seres humanos e em outros animais e são necessários para a manutenção da saúde desses animais. 4. Alguns micro-organismos são necessários para a produção de alimentos e produtos químicos. 5. Alguns micro-organismos causam doenças. Então, a gente já discutiu na primeira aula, na primeira parte da aula que eu fiz, sobre o microscópio. Então, seres vivos, lá no item 1, seres vivos tão pequenos para serem vistos a olho nu. Há necessidade de um microscópio. Então, no primeiro século antes de Cristo, os romanos já usavam lupas para poder enxergar melhor coisas muito pequenas, que estavam abaixo da resolução do olho. Então, mais tarde, no século XVII, Galileu Galilei fez um estudo sobre a lente, sobre as lentes. Ele começou a estudar o foco, né? Fez um estudo, fez cálculos, né? E isso ajudou os outros cientistas, como Hans Janssen e Zacarias, que tem literatura que dizem que eles são irmãos, outros dizem que Hans é pai de Zacarias, e eles tinham uma óptica, eles vendiam óculos, faziam óculos para vender. Então eles fizeram um microscópio com 2 lentes, eles usavam um dispositivo no meio para regular a altura de uma lente em relação à outra. E como era feito de papel, né, não sobrou nenhum exemplar, né, porque mais tarde começaram a fazer de madeira, fazer de cerâmica, né, usar outros tipos de materiais. Então, em 1665, o inglês Robert Hooke, ele começou a observar cortes de cortiça no microscópio dele, cortiça, né, provavelmente era uma rolha de vinho, e ele observou que aquela cortiça era feita de quadradinhos, que ele chamou de celas. Celas, né, é quarto, né, significa quarto. Então dali surgiu a palavra célula. Ele que foi o primeiro a cunhar a palavra célula para essas estruturas. Mas foi Anthony van Leeuwenhoek, que trabalhava na prefeitura de Amsterdã, na Holanda, ele era funcionário público, que foi o sujeito que observou os primeiros seres vivos, as primeiras células vivas, né? Ele começou a observar pequenos vasos sanguíneos, né? Venosos, arteriais, né? Então ele começou a descrever, né? O que ele via nos fluidos do corpo, etc. Então, ele conseguiu, né, ele pegava aqueles caquinhos de vidro de cristais e começava a polir, e ele conseguiu, através dessas polimentos, horas e horas polindo, ele conseguiu aumentar algumas lentes em 700 vezes, né? 700 vezes, e aí observar, botava aquele caco de vidro polido numa placa de cobre ou de bronze, um buraquinho lá no orifício que ele fazia, bem pequenininho, e atrás, do outro lado, ele colocava um parafuso, ele ajustava um parafuso, ele soldava lá, e à medida que ele colocava a amostra em cima do parafuso, ele podia ir torcendo o parafuso e observando melhor, né? Muitas vezes usava uma vela também para dar um pouco de luz e ter uma melhor visualização, né?
Bem, continuando aqui, nós vamos falar agora no número 2, aqui no item 2, os micro-organismos são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico da Terra. Então nós temos micro-organismos que participam em processos como o ciclo do carbono, outros participam em processos do ciclo do nitrogênio, e eles realizam a reciclagem dos restos mortais através da decomposição. No item 3, alguns micro-organismos vivem em seres humanos em outros animais e são necessários para a manutenção da saúde desses animais. Então, muitos micro-organismos, principalmente no intestino, a flora bacteriana intestinal, ela entra em simbiose com o ser vivo. Então, entra em simbiose com alguns seres multicelulares. Então eu dou alguns exemplos como tem bactérias que produzem a biotina, que é uma coenzima muito importante no nosso metabolismo, usado no nosso metabolismo para a produção de energia. Então, se a pessoa tem deficiência de biotina, ela vai se sentir uma pessoa muito fraca. Entretanto, tem gente que gosta de pegar e comer ovo cru. Usa ovo cru, às vezes em vitaminas. Tem outros que vão e pegam um ovo e dão uma quebradinha lá e chupam, né, chupam a clara e a gema, né? São chupadores de ovos, né? Parecem cobras, né? Então, só que a clara do ovo, ela tem uma proteína chamada avidina, não esqueça esse nome, ela é muito importante, às vezes cai em concursos, provas, né? A avidina que se liga à biotina. Então, essa proteína, ela faz uma ligação covalente com a biotina, e é irreversível, então o indivíduo acaba perdendo a produção de biotina e resulta numa deficiência de coenzima. Aí vai ter que comprar vitamina, vai no médico, né, fazer um monte de exame e gastar dinheiro. Bem, no item 4, alguns micro-organismos são necessários para a produção de alimentos e produtos químicos. Então, nós temos o Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae, ele é responsável para a gente, é o elemento vivo que que a gente pode fazer pão, cerveja, vinho, bebidas alcoólicas em geral. Tem as bactérias láticas que ajudam na produção de coalhada, iogurte, queijos, picles, chucrute, salame, etc. Tem as aeromonas que atacam os alimentos refrigerados. Tem os micrócocos, que causam deterioração de laticínios e carne processadas. Para quem faz alimentos e agroindústria, mais tarde a gente vai falar sobre, dentro desses micro-organismos de interesse em alimentos, nós vamos falar dos deteriorantes, os indicadores, os patogênicos e os produtores de alimentos. Alguns micro-organismos são usados para produzir produtos químicos. Então, antigamente, se fazia pólvora com vinho, né? Se misturava todos os ingredientes e o indivíduo ia colocando o vinho e ia misturando. Só que o indivíduo às vezes tomava um gole de vinho e colocava outro gole lá na pólvora, e assim ia por diante. Até que ele ficava bêbado e acabava esquecendo de colocar o vinho na pólvora que ele estava fazendo, e ele explodia junto. Ele ia embora junto. Então, havia uma bactéria chamada Clostridium acetobutylicum. Clostridium acetobutylicum. Você que é aluno de química, essa bactéria é muito importante, porque ela fermenta, produzindo acetona e N-butanol. Então a acetona ela foi sendo usada para produzir pólvora na Primeira Guerra Mundial, e o N-butanol,
não havia na época utilização. Hoje se usa na fabricação de solventes de tintas e vernizes ou para a produção de acrilato de N-butila, que é matéria-prima na produção de polímeros e emulsões. Por último, aqui nós temos os micro-organismos que causam doenças. Então nós temos a sífilis, nós temos a cólera, nós temos vários micro-organismos. Eles não são muitos não, mas eles causam grandes problemas de saúde pública, né? Tanto que, por causa de um vírus, né, que surgiu agora há pouco, né, a gente teve que suspender as aulas. Então isso aqui são as características dos micróbios em nossas vidas, né? Então são seres vivos tão pequenos para serem vistos a olho nu. Os micro-organismos são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico na Terra. Alguns micro-organismos vivem em seres humanos e em outros animais e são necessários para a manutenção da saúde desses animais. Alguns micro-organismos são necessários para a produção de alimentos e produtos químicos e alguns micro-organismos causam doenças.